Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Elke de Língua Portuguesa. Dentro do pré-ENEM, estou trabalhando interpretação textual. Para dar continuidade às nossas aulas, hoje eu vou falar sobre o gênero textual conto. O velho ditado já dizia: quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é exatamente isso, né? Ao narrar um conto, o nosso emissor ele acaba exagerando um pouco, aumentando a história, usando toda a sua capacidade criativa para tornar essa história mais interessante para o seu interlocutor. Então, o gênero textual conto nada mais é do que uma obra de ficção, um texto que cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia, de imaginação. É um texto mais curto, né? Não se compara aí ao texto, à novela, ao romance, é bem mais curto, né? Tem uma estrutura um pouco mais fechada e ele se desenvolve em torno apenas de um único fato, né? E por isso ele tem apenas um único clímax. Ou seja, é uma história mais concisa. Por isso, geralmente, os contos eles não são publicados isoladamente, como romance, como a novela. Geralmente eles vêm em livros reunindo vários outros contos, né, chamados, o que nós chamamos de coletânea de contos, porque não compensa publicar somente um conto. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí dos contos de fada, que é um subgênero aí do gênero textual conto, né? Também conhecido como conto clássico, que é uma história mais curta, né? Onde se misturam aí elementos imaginários a elementos que poderiam existir na vida real. Como exemplo, né, dos contos mais conhecidos, o da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, da Cinderela. Por ser, por pertencer, né, à tipologia textual narrativa, os contos eles também contêm aí, eles possuem, né, os elementos da narrativa, que seriam, né, o narrador, que é a pessoa que conta uma história, podendo ser narrador personagem, narrador observador, os personagens, que podem ser, né, os personagens principais, os protagonistas e os coadjuvantes, o enredo, que é a história em si, o tempo, né, a duração em que a história acontece, o espaço, o conflito, que a história geralmente do conto gira em torno de um conflito, o clímax, que seria a parte de maior tensão da narrativa, e o desfecho, que seria a parte final, né, onde o conflito é resolvido, o conflito é solucionado. As principais características do conto: concisão, como eu disse no início, é uma narrativa mais concisa, porque é um texto menor, é um texto mais breve, tendo uma curta duração temporal, porque geralmente se concentra em uma única ação, poucas personagens, para o texto não ficar muito longo, e as ações são situadas em geral num espaço só, não há muitos cenários, digamos assim. Apresenta uma única célula dramática, então toda a história vai se desenvolver em torno daquela célula dramática. Os personagens vão agir, vão atuar em torno de uma só célula, né? E por ser um texto mais curto, como eu disse, um cenário mais limitado, um espaço mais restrito, até o tempo é mais curto, a narrativa não se prolonga no tempo, né? Geralmente mostra ali os conflitos existentes entre as personagens e a ação é mais reduzida, né? Como eu disse, há um só conflito. Por isso, a narrativa tem que ser mais precisa, mais objetiva, sem muitas descrições.
É claro que a habilidade de se contar uma história, né, narrar um fato, um acontecimento fictício, ela tem que ser uma boa habilidade para que o emissor consiga, né, atingir o objetivo que é a atenção do seu interlocutor. Aqui nós temos um exemplo de um conto, né? Que não temos o conto inteiro, apenas para vocês verem aí como se estrutura o tipo de linguagem utilizada no conto, tá? Vou gravar vídeos mais curtos, por isso eu encerro por aqui o gênero textual conto.